Bora falar do Galo, que vem se movimentando com bastante cautela no mercado da bola. E ao contrário do que fez ano passado, onde cedeu a pressão em alguns momentos e acabou errando em algumas contratações, a diretoria ela quer paciência para ser o mais assertiva possível nas contratações que serão feitas para o técnico Jorge Sampaoli. Essa, inclusive, uma informação de uma pessoa do Galo que disse assim, a gente quer errar o mínimo possível, então a gente não vai ter pressa, a gente vai trabalhar com cautela para acertar bem, né, os pedidos feitos pelo técnico Jorge Sampaoli na montagem do elenco para a próxima temporada. E que, inclusive, né, o Atlético, a gente já vem destacando aqui na Itatiaia, tem 5 posições como prioridade. E são elas: um primeiro volante, um lateral esquerdo, um lateral direito, um ponta direita e um centroavante. E para cada posição são 3 ou 4 opções. Então o Atlético, como se diz na linguagem futebolística, né, dos boleiros, está atacando em várias partes para achar o melhor negócio e reforçar o seu elenco. Bom, ontem a gente recebeu aqui na Itatiaia o Rubens Menin, que é o acionista majoritário da SAF Atleticana. E a gente perguntou para ele uma outra questão, que é o investimento e o foco nas categorias de base. Vamos ouvi-lo. Eu acho que a gente entregou menos do que a gente queria na base até hoje. E esse ano de 2025, acho que foi o ano da virada. Especialmente com o título brasileiro do Sub-17, né? Temos ali alguns jogadores muito bons que estão sendo aí lapidados, mas aquilo é um processo que tem que ser contínuo. Então acho que a base, o clube de futebol que não investir na base, ele não tem futuro. O Atlético pretende, e a gente tem certeza que vai conseguir, ter a melhor estrutura de base do Brasil. Então a gente está muito otimista com isso. Tá, então, Rubens Menin falando com a gente sobre este investimento pesado nas categorias de base do Atlético, porque, de fato, é o futuro e o clube está enxergando muito bem isso. Dar qualidade aos atletas para que cheguem bem ao profissional e, quem sabe, ajudem com títulos e, é claro, também pensando em encher os cofres, né? O Atlético sabe que o dinheiro que pode salvar o clube pode estar justamente com os seus crias. Falando rapidamente sobre um jogador que agora está confirmado fora do Galo para 2026. Fausto Vera acertou com o River Plate, como a gente já vinha trazendo. Foi apresentado ontem pelo clube argentino. Tem contrato até o final do ano que vem. E para que o River Plate continue com ele, vai ter que pagar ao Galo cerca de 4 milhões de dólares, o que corresponde a pouco mais de 20 milhões de reais, mas isso vai ser papo lá para dezembro, tá certo? Thiago Fernandes, queria te perguntar sobre ele, que foi um assunto muito debatido, principalmente pelo senhor, nos últimos 12 meses, eu acredito. Fausto Vera, enfim, vai te dar uma tranquilidade para poder vir aqui e não ter que debater mais sobre ele. Já tá tudo acertado? Já deu tchau? Tudo certo, Eltinho. Tá indo pro River Plate. O jogador vai, nesse momento, defender as cores da equipe argentina. O Atlético pode faturar ao todo, com a negociação, 4 milhões de dólares. Ele vai pro empréstimo agora, depois tem opção de compra. E ao todo o Atlético pode faturar 4 milhões de dólares. Só uma coisa muito importante para que o torcedor entenda. O Atlético, quando foi contratá-lo do Corinthians, se comprometeu a pagar 4 milhões e meio de dólares. Então, o Fausto Vera vai acabar saindo no 0-0 ali para o Galo e já está a caminho do River Plate. Que é uma baita contratação. Não, uma baita negociação. Você falar que o Fausto Vera vai ficar aqui o quê? Deu 2 anos? Um ano e meio. Um ano e meio. E aí ele vai sair, o Atlético vai recuperar esse valor. Pô, tem que colocar a mão pro céu e agradecer. Uma decepção, né, Elton? Decepção total. Assim, não que eu esperava do Fausto Vera ser um grande jogador com a camisa do Atlético, mas eu esperava que ajudasse mais, né? Ajudou muito pouco, chegou com... Estava meio esquecido no Corinthians, o Gabriel Milito pediu ele aqui no Galo para ser aquele primeiro volante, mas não foi o primeiro volante, não foi o segundo volante. Um argentino, Elton, e aí, se não vai na técnica, o jogador argentino tem uma característica muito forte, que é aquela raça, aquela pegada, e a gente não viu isso do Fausto Vera com a camisa do Atlético. Então, lembra quem? O Escudeiro. Então você, Luciano, conheceu o segundo argentino sem alma.
O segundo... Sem sangue, sem alma, pode O segundo preferir. argentino sem alma. E O assim, primeiro foi o Escudeiro. E outra o coisa. Escudeiro era o argentino sem alma. Escudeiro. Aí veio o Fausto Vera. pro 2012, né, com a camisa do Atlético. Tem Agora, um amigo que, quando se trata desses jogadores uruguaios, argentinos, mas que não mostram aquilo... Não tinha. Fala que são jogadores, por exemplo... O Fausto Vera seria o argentino com sangue de quissuco. Ele brinca com esse tipo de... é por aí, assim, Sangue de quissuco. o Atlético ainda consegue recuperar Boa parte. do valor. Tá louco. E ele vai para um grande clube. Olha só o Fausto Vera. É o não empresário do jogou dono. nada aqui no Atlético. Baita empresário. Baita empresário. Não foi bem no Corinthians. Ou seja, estamos falando de um jogador que não rendeu praticamente nada nos últimos 2 anos e está conseguindo um grande mercado, que é o River Plate da Argentina. Sabemos a situação econômica na Argentina, logicamente, mas assim, decepção é a palavra Mas do Fausto aqui, Vera. sem querer jogar água no chopp, né, Thiagão? Mas nós temos que esclarecer uma coisa. Ele está indo por empréstimo com opção, Opção de compra. Não é obrigação quer de dizer, compra. Não quer dizer que já Ah, não, está então vendido. caiu tudo por lona. Não, é quer opção de- dizer que está caiu tudo vendido por já. lona. não. Mas tem algumas metas que se ele bater, ele vai ser comprado. Então vamos continuar rezando aí, E torcedor para não são Atlético. tão difíceis de serem batidas. Se o não. Eu só não River, tenho se o River quais são as jogar na metas, temporada contra o Boca, já torna obrigatória Nossa, a imagina compra a coisa dele? ali. Sem ele ter que entrar em campo. O River Ou joga ele na faz um gol no clássico, já garantiu. Aqui o Gabriel tá me Eu acho lembrando. mais difícil, hein? Acho melhor não botar essa, não. O Gabriel tá me lembrando aqui que lá na imprensa argentina, o rapaz foi bem recebido, tá? Foi exaltado. E aqui, virou substituto de Enzo capa, Pérez. Virou capa do Ah, Olé. Enzo Pé. Vou colocar aqui, ó. O primeiro reforço da janela chega para resolver uma posição sensível, na qual se gastou milhões e ninguém superou Enzo Pérez. Ô, Valu, só sobre essa frase que foi colocada no jornal. Olha a manchete. Vera. Adoro. Muito maravilhoso. Vera. Luciano Luciano escreveu? Dias que Do Olé, fez, viu? foi? Foi o Luciano Dias que mandou a sugestão. Foi o Luciano Ô, Valu, Dias. Oi. duas coisas me chamou a atenção nessa. Chega para resolver, aqui, o resolver e o posição sensível. Tem 2 problemas aí. Eu não sei se ele chega para resolver e se a posição tá sensível aí no River. E a Vai manchete não foi continuar- horrível, tá? Vai continuar Como é que é, sensível, Lu? Valu. A manchete não foi horrível. Não foi horrível. Manchete é boa. Cara, tudo é contexto, né? Da forma que o River Plate chega, mas o Fausto Vera, o que a gente acompanhou dele nos últimos anos, inclusive no Corinthians, ele tem que... devem estar esperando o Fausto Vera do Argentinos Júnior. Né? Esse a gente não vê há mais o que? Ele somando o tempo de Corinthians, 4 de anos. Atlético. 4 anos. Então, boa sorte. Sem querer Aos- jogar uma pimentinha aos aqui milionários. e uma maldade, mas será que essa valorização da capa aí também não é porque lá ele é uma personalidade, porque ele namora e é casado com a Miss Argentina lá? Não pode ser isso? lá que o Também, a pessoal- foto que colocaram. pode, Colocaram uma foto foto, bonita, não uma foi com a camisa do Atlético, por exemplo. Não, Colocaram uma foto tipo do assim, galã. ele é uma personalidade lá, Galã. porque ele é casado com ela, não tem um valor lá? pra isso? Não, tem peso, tem peso. É a peso. Miss Argentina, né? Ele é casado Argentina. com a Miss Argentina. É o River. Ele tá É o voltando pra River. casa dele, que bom, tá feliz. O River vai pro River. Aqui. Que isso, aí não. Entendeu? Não, Aí, mas, quem sabe lá- o futebol dele aqui foi horrível. quem sabe eu lá- vou falar uma outra coisa. Tem que eu adaptação. Aqui, ó, fiz um exercício com o Thiago teve Fernandes. futebol aqui, né, Vou fazer o mesmo exercício. Exercício. Não vou fazer com você não, que eu já fiz. Eu vou fazer com você. Me senti Não, mas é porque senão você vai Tô responder a brincando, mesma tô coisa. enchendo o Vai dar certo. Vamos lá, não vai dar certo. Pelo futebol que o Fausto Vera apresentou na atual temporada e o ano passado aqui, se ele sai pro futebol brasileiro, para que tipo de clube que ele iria? Time que ascendeu agora para a primeira divisão. Pronto, a mesma resposta que o Thiago deu lá na rádio. A mesma resposta. E olha só como que o empresário dele é do caramba. O Coritiba. O cara é bom. pica, o cara é bom. Porque levou ele pro River Plate, cara. Levou o cara pro River Plate. Ô, e sabe uma coisa que me impressionou ali na capa? A fundo por El Colibri. O Borra saindo do River e podendo ir pro Boca. Nossa, que coisa, hein? É, Vai dar certo. Esse tipo de coisa assim dá certo. Esse tipo de coisa dá certo. gosto. Tá? Essas bagunças assim. Ô, Gabriel. Ah, Gabriel. Quando o Gabriel me chama, você já sabe, né? O HG tem um recadinho.
Henrique. Ô Cirilo, tô de volta aqui. Só pra registrar, a gente falou muito do Fausto Vera, ele acabou de fazer um post lá no Instagram, bem curto assim, ó. Obrigado por tudo, massa, tamo junto, até logo, e um coração. E um vídeo que ele mostra aí os seus lances pelo Atlético. Então, se despedindo também, o volante Fausto Vera. E pra gente dar sequência à nossa entrevista com o Rubens Menin, né, que falou com a gente no Rádio Esportes, falou também aqui na Turma do Bate-Bola, e tem muito assunto ainda pra gente abordar, eu perguntei pra ele, né, sobre aquele tema que vem incomodando e tirando o sono do torcedor atleticano. Hulk fica, Scarpa fica, Guilherme Arana fica, ou todo mundo vai embora? Vamos ouvir o Rubens Menin. Gente, futuro só tem uma pessoa que sabe. Ela tá lá em cima e não conta pra ninguém. Eu conto pro torcedor que nós estamos trabalhando muito para ter um time competitivo em 2026. Espero que a gente tenha sucesso nisso aí. O Atlético é um time hoje respeitado. Toda competição que a gente entra, a gente tem condições de ganhar. Às vezes não ganha, às vezes ganha. Mas é um time que é top no Brasil. Todo mundo reconhece isso e queria continuar com essa mesma competitividade em 26. Tá então, viu, ô Cirilo? Eu não quis bancar a permanência, a saída desses 3 jogadores, mas em relação ao Hulk, né, a gente vem apurando há alguns dias, e o Hulk, até ontem, né, a gente brincava aqui no intervalo interativo, o Max, ele me chamou de pipoqueiro, porque eu não quis bancar a permanência do Hulk, mas pelo que a gente vem conversando, o Hulk vai permanecer no Atlético, vai cumprir o contrato até dezembro de 2026. É um desejo do clube e tudo indica também que é um desejo do Hulk, né? Não sei se para pendurar a chuteira ou depois prolongar o vínculo ou buscar um outro clube, mas o vínculo com o Atlético, o Hulk, ele vai cumprir até o final de 2026, né? Que sirva aí de um presente de Natal para quem gosta do Hulk, que tem o Hulk, né, como ídolo máximo aqui no Galo. E eu pedi também o Rubens Menin para mandar um recado para esse torcedor do Galo que está aflito nesse final de ano. Vamos ver o que ele disse para a massa atleticana. Olha, Henrique, a massa do Atlético é um patrimônio que a gente tem, né? A massa do Atlético, aliás, todo mundo sabe disso. Ninguém cala a torcida do Atlético. A torcida vibrante, ela já foi responsável por várias vitórias do Atlético, ela empurra o time, né? E ela é fundamental. A gente trabalha para a massa, né? A massa é o coração do Atlético, né? E é um time que tem uma torcida diferenciada. A gente vê os vídeos, às vezes, da torcida, fica até emocionado. Então nós contamos com a massa. A massa, nós estamos juntos com a massa. E sem a massa nós não somos ninguém. Então precisamos da massa. Em 2026 contamos muito com a massa, com o torcedor do Atlético que vai nos empurrar mais uma vez. Tá aí, então, pedindo esse apoio, né, para o torcedor do Galo que está machucado, né? Foram 2 anos difíceis, principalmente no Campeonato Brasileiro, mas com pés no chão aí a diretoria vai tentando reoxigenar esse elenco para dar alegria ao torcedor e está pedindo esse apoio. O Rubens Menin, que é o sócio majoritário da SAF atleticana. E a gente tem um ponto muito importante, até para a gente debater aqui, viu, Cirilo, sobre a formação de novos talentos, né? O Atlético focando muito na base. Ontem a gente trouxe que vai fazer um investimento de 10 milhões de reais na cidade do Galo, lá no prédio das categorias de base. E a gente pergunta também ao Rubens Menin se essa, a partir de agora, vai ser a grande prioridade do clube. Eu acho que a gente entregou menos do que a gente queria na base até hoje. E esse ano de 2025, acho que foi o ano da virada. Especialmente com o título brasileiro do Sub-17, né? Temos ali alguns jogadores muito bons que estão sendo aí lapidados. Mas aquilo é um processo, tem que ser contínuo. Então acho que a base, o clube de futebol que não investir na base, ele não tem futuro. O Atlético pretende, e a gente tem certeza que vai conseguir, ter a melhor estrutura de base do Brasil. Então a gente está muito otimista com isso. Tá, então, o Atlético que trouxe, né, novos profissionais, tem lá o Luiz Carlos de Azevedo, que tem sucesso no Flamengo, principalmente, vem se reorganizando, porque a gente escuta isso há muito tempo, né, Cirilo? Do Atlético focar na base, nunca focou, e agora está dando sinais, pelo menos, de um bom investimento, 10 milhões de reais só no prédio, para dar uma estrutura melhor para os crias. Ô Marques, esse foco na base é o principal para a próxima temporada, pensando em mudanças de projeto? Eu acho que primeiro, Cirilo, é mudar a cultura do clube, né? Quando a gente fala em base, a palavra base fica muito vaga, né? Você tem que investir, você tem que comprar o barulho e você tem que botar os garotos para jogar. Senão não funciona.
Quando eu falo em mudar a cultura, é justamente isso. Olha o Santos, cara, o que os caras fazem, né? O garoto se destacou no seu sub-17, sub-20, eles alçam rapidinho esse garoto no time principal e começam a dar as oportunidades. E vai jogar. E vai jogar não é assim, poxa, ele vai em um jogo mal, a gente vai descartar. A gente vê e viu nos últimos anos aqui no Atlético muito disso, entendeu? De você entregar esse garoto no profissional, dar uma oportunidade para ele, de repente a coisa não anda e ele some, simplesmente some. Aí você empresta para um time do interior para jogar a Série B do Mineiro ou para uma equipe pequena lá do norte do país e daqui a pouco você perdeu um ativo que era importante até então na base, com destaque, né? A gente pode trazer os nomes aí agora que estão circulando, como Cadu, como Isaac, que estão mais ou menos nesse limbo de ter as suas oportunidades para se mostrarem, para entrar na vitrine e ter continuidade. Primeiramente, quando se fala em base não pode estar numa fala banal. De fato, mudar culturalmente como funciona o clube nesta área e você oportunizar os garotos, porque a saída do clube, enquanto SAF, enquanto investimento, enquanto fazer recursos, trazer dinheiro para dentro do clube, é fomentar a base. Estruturalmente, como o próprio Menino trouxe ali, mas quando esse garoto estiver lá em cima, ter uma estrutura ótima, uma estrutura positiva para ele não descer mais para o sub-20 e tampouco ser emprestado para um time do interior. Aproveitar da melhor forma esse garoto. O Fabrício, você trabalhou com categoria de base e, assim, o tamanho do desafio que os nossos clubes têm nesse sentido. Porque, cara, o tamanho do Brasil tem potencial demais por aí, Fabrício. Demais, cara, demais. Tem que investir, né? Captação, o presidente tá certo aí, sabe? Tem que fazer isso aí, sabe? Tem que investir na base. Os times aí hoje que são exemplo disso aí é Flamengo, Palmeiras, né? A gente vê os jogadores ali com grandes nomes jogando, mas sempre tem 1, 2 da base. Fora o que não chega nem a jogar ali, já é valorizado e é vendido lá pra fora. Tem que bancar, cara, tem que bancar, tá certo. Eu acho que tem que ter esse planejamento, porque assim, ainda mais que é SAF, né, cara? Porque se a associação, beleza, você vem aquela coisa, o cara pega mandato de 4 anos, faz aquele rombo, né, pra dar o resultado desportivo logo. O dinheiro não é dele mesmo, não fica pra ele, né? Pô, contrata os caras, depois joga uma bucha lá, muda o mandato, enfim. Mas base aí de SAF, dono de clube, cara, é ativo do clube, é o dinheiro, é o que vai gerar o que a gente tá falando, Marcos. E aí você começa a ver, os empresários começam a olhar com bons olhos, né, pro clube. Porque você hoje tem que trabalhar com os empresários, não tem jeito. E aí, se prepara, que a concorrência vem grande. E seu Palmeiras, seu Flamengo, os caras, contrato 12 anos, 8 anos, os caras já estão oferecendo dinheiro pra caramba pros meninos, entendeu? E dinheiro pro pai, tem que estar preparado para isso. Mas você, já jogando alguns meninos, projetando alguns, colocando, valorizando a base, o empresário já fica de olho, porque o empresário também sabe que não é hora de ganhar dinheiro, é o menino da base. O interessante é o menino jogar, que aí a valorização é outra. Na hora de levar para um clube onde o menino não joga, ou onde o menino joga, ele vai levar porque joga, né? Que joga. Essa é a parada. Aconteceu isso muito com o Santos, durante muito tempo. Ô Edu, essa fala do Marcos chama muita atenção, cara. É a mudança cultural que tem que acontecer, né? Tem que ser, cara. O base não é custo, base é investimento, né? Os clubes ao longo dos últimos anos, é claro que não são todos, mas nas décadas passadas, 90, 80, a turma via base como custo, cara. Via como custo, não havia investimento, e os times que atinaram para isso antes, os clubes que olharam para a base com mais carinho antes, estão colhendo fruto, estão bebendo água limpa, investem, colhem os frutos, formam, revelam, e o Atlético ainda bem que está fazendo, né? Antes tarde do que nunca, mas está investindo e eu acho que tem que ser por aí. Principalmente depois que Flamengo e Palmeiras viraram o que viraram, eu acho que formar atleta é a melhor saída para os outros clubes. É bom que o Atlético entendeu isso. Ô Cirilo, e o Palmeiras tem um case de sucesso lá dentro, né? Não sei se o Marques e o Fabrício conhecem, que é o João Paulo Sampaio. Tá há muito tempo no clube, o Atlético já tentou, inclusive, trazê-lo. O Flamengo já tentou levar o João Paulo, mas não sai do Palmeiras e vem colhendo, né? O Palmeiras perde um Hendrick e vem, de repente, um Alan. Faz né? outro igual. Faz outro igual. Então, é um dos exemplos, né? Que o Atlético quer alcançar, quer ter esses clubes como espelho para quem sabe também ter essas reposições. E sabe o que ele faz lá? Eu conheci ele assim um pouco, a gente acabou conversando em alguns jogos ano passado, que o Cruzeiro estava disputando finais, enfim, contra o Palmeiras. Cara, praticamente que tinha a nossa época, mano. Disciplina,
focado para preparar o menino já para chegar no profissional. Sabe essa coisa? Tem que ter disciplina, tem que valorizar o jogo. É coisa, sabe? Simples. Cobrança pra caramba, não tem regalia. Cara, é isso aí. Já implementou a cultura que o time... É mais ou menos a cultura do time lá de cima. Isso. Sabe? O moleque já sobe praticamente preparado. Não, e tem um banco de negócios lá já na base. Ele tem no seu sub-20 2 times A e B top. Mas ele tem o C e o D, que ele faz negócio com os outros clubes, entendeu? Guarda um percentual. Então é preciso abrir a mente para que essa palavra base não fique só no ar, entendeu? É o lugar dos grandes negócios, é o lugar para fazer dinheiro dentro do clube. Né? Eu acho que o Atlético precisa abrir a mente em relação a isso. A fala do Rubens é muito importante para isso. Trouxe profissional capacitado, que é o Luiz, que tem um histórico fantástico lá no Flamengo. Tomara que comece a andar agora.